Olá, irmãos. Eu novamente, desejo que você esteja bem. Já faz meses, que a gente está dessa forma, gravando e tal, sem poder estar presente, na igreja e fazer como nós fazíamos antes. Mas de toda forma, eu penso que a gente tem que dar graças a Deus, por podermos ter este recurso, Do contrário, nem isso nós teríamos, Não poderíamos ter a aula, não poderíamos ter desenvolvido até aqui esses estudos. Então, que seja Deus louvado por isso, Por causa desta possibilidade que a gente tem, Então, desejo que vocês estejam bem e vamos agora para mais um estudo, é o 14º estudo do livro Uma Nova Vida, Um guia para a nova vida. E o assunto de hoje é o batismo. Então, se você já é batizado, que bom. Se você não é batizado ainda, ouça com atenção. Vamos considerar vários pontos bíblicos a respeito desse assunto. Eu acredito que vai sempre somar, para nós o conhecimento da palavra de Deus. E aí, se você não é batizado, é conveniente que você reflita sobre o que nós vamos ver hoje, tá bom? O batismo, morto para o mundo, vivo para Cristo. Antes de começar propriamente o estudo, nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dirija, Eu sempre digo isso, que Ele nos ensine, porque não parte de mim o estudo parte da palavra de Deus, e é por isso que nós dependemos dEle. Tanto eu como o Renan, quando a gente está dando aula, quando a gente se propõe a parar e estudar o assunto proposto aqui por esse livro, nós temos uma responsabilidade bem grande, Que nós estamos falando de nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra não é nossa, a palavra é dele. Então é importante que a gente tenha essa clareza e também peçamos a ele, Que ele nos dirija. Então agora eu queria que você me acompanhasse na oração, pedindo exatamente isso a Ele, que Ele nos dirija, que Ele nos ensine através da palavra dEle e do seu Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por esse dia, obrigada por Tua bondade sobre cada um de nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor é santo, obrigada porque o Senhor está presente nas nossas vidas e nós temos testificado disso todos os dias, Senhor. E agora, Senhor, nós queremos colocar a nossa necessidade de aprender da Tua Palavra, Senhor. E pedir ao Senhor, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ensine nesse momento. Que possa haver plena compreensão da Tua Palavra, Senhor. E se houver pessoas que vão ver esta aula, esse estudo, e que elas ainda não tenham se batizado, Senhor, que o Senhor também possa estar orientando, esclarecendo, e também convencendo do que significa o batismo, Senhor, e dessa maneira então possamos todos estar te obedecendo, te servindo melhor. Senhor, nesse sentido eu oro e peço ao Senhor que nos dirija, que o Senhor nos ensine nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. As ordenanças, esta é a sessão que a gente está entrando hoje. As ordenanças são duas, o batismo e a ceia do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. No próximo domingo, então, o Renan vai estar falando sobre a ceia do Senhor. Então vamos lá. O nosso estudo já abre com um texto que está lá em Atos 2:38. Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Bom, o foco principal aqui de Pedro estava no arrependimento, Ele já começa com este verbo, arrependam-se. E para aquelas pessoas poderem receber o Espírito Santo, perdão, primeiramente, e depois o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E é importante a gente ressaltar que a gente recebe o Espírito Santo quando a gente entrega a nossa vida a Cristo. Quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida.
o batismo vem depois disso, né? Primeiro nós nos arrependemos e pela fé nos entregamos a Jesus. Depois disso vem o batismo. Então, não depende de sermos batizados ou não, o sermos salvos. Esse é um ponto bastante importante da gente destacar, e esse estudo aqui vai se propor a isso também. O batismo é uma ordenança de Jesus. Não depende dele a nossa salvação. É uma ordenança a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Isso é o batismo. Vejam esse versículo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, né? O batismo revela a obra feita pelo Espírito Santo no meu interior. É um símbolo, uma declaração que eu estou comprometido com Cristo, creio na sua morte expiatória e no poder da sua autoridade que o ressuscitou, me garantindo vida eterna. Este é o batismo, é um símbolo, né? O batismo é um testemunho público de fé no Senhor Jesus Cristo. Não é um requisito para a salvação. É uma marca, um símbolo da minha união com Cristo, de que eu o recebi, eu o tenho agora como Senhor da minha vida. Né? Estou unido a Ele e ao corpo dele, que é a igreja. Então, o significado do batismo é isso, é uma união. É válido dizer também que a regeneração, que é a obra do Espírito Santo, no nosso coração, no nosso interior, ela acontece antes do batismo. No momento em que você aceita Cristo, você recebe o Espírito Santo, correto? Nós cremos dessa maneira. A regeneração, ela começa a acontecer na vida da pessoa a partir deste momento. Não existe assim algo que possa ser pensado como se fosse uma mágica, né? Então, eu aceitei a Cristo, fui batizado por obediência a Ele, e então acontece um passe de mágica e tudo ficou diferente. Nós temos consciência de que nós vamos, a partir do momento que aceitamos a Cristo, crescer. O batismo faz parte da compreensão de que Jesus Cristo deixou essa ordenança, como a gente viu neste texto. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esta é a ordenança do Senhor Jesus. Muito bem, como eu disse, a regeneração é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo foi derramado aos gentios e eles então foram batizados. Este é o chamado Pentecostes dos gentios, né? E vamos ver a ordem dos fatos, como isso aconteceu. Esse texto em Atos 10, 44 a 48. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Então, Pedro ordenou que elas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E ser batizado em nome de alguém significa que você passa a pertencer àquele alguém, ser fiel àquele alguém. Um detalhe lá que Paulo diz em 1 Coríntios 1, de 10 a 17, que não foi ele, Paulo, que foi crucificado para que as pessoas fossem batizadas em nome dele. E sim Cristo. Cristo que foi crucificado e morto. Portanto, o batismo era em nome de Jesus Cristo, né?
E é com ele nosso compromisso de fidelidade e de pertencimento, né? Não é com um pastor, não é com um irmão em Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Por quê? Porque foi Cristo que morreu no nosso lugar, né? Então, ser batizado em nome de Jesus Cristo significa que você pertence a Ele e será obediente a Ele. Quem deve se batizar? Quem pode se batizar, né? Deve ser batizada somente a pessoa que se arrependeu dos seus pecados e que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a condição de ser batizado, né? Crer somente em Jesus Cristo para a salvação significa que você confia exclusivamente nele. Nós já temos essa compreensão, né? Confiar exclusivamente em Jesus e no sacrifício que ele fez na cruz, no meu e no seu lugar. Isto é crer para a salvação. É ver Jesus Cristo como o único caminho, o único Senhor e Salvador da nossa vida. Não existe nada que eu ou você possamos fazer para ajudar Jesus a nos salvar. Ele já fez tudo e disse que está consumado. Portanto, nós não temos participação nisso, né? Mas nessa fala aqui também fica implícito que o batismo não salva, né? Quem nos salva é a imensa graça de Deus. Muitas pessoas entendem assim, de que elas estarão totalmente salvas quando tiverem passado pelo batismo. E não é isto que a palavra de Deus nos ensina, tá? Não é isto que a Bíblia nos ensina, a gente vai ver isso hoje aqui no nosso estudo, tá? O que nos salva é a imensa graça de Deus, veja esse texto. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Veja aí, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então, não há o que você e eu possamos fazer para ajudar Jesus a nos salvar. Isso é utópico, isso não existe. Jesus Cristo fez tudo e o que ele fez é suficiente, né? Então a fé é tanto uma condição como uma exigência para a salvação. Mas não se pode dizer o mesmo sobre o batismo. É importante dizer isso. É importante frisar que o batismo não salva a pessoa. Ele é uma ordenança a ser obedecida. Então, tendo deixado isso claro, a gente volta aqui para o texto. Ó. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui, irmãos, a gente precisa considerar. Jesus disse que quem crer e for batizado porque creu, por crer, será salvo. Ele não está dizendo que quem não for batizado será condenado. Ele está dizendo que quem não crer será condenado. Então é importante que isso fique extremamente claro para nós, né? Aquele ladrão na cruz é um exemplo de que o batismo não salva, ou seja, ele não é uma exigência para a salvação. A exigência para a salvação é a fé. Então, aquele ladrão na cruz, ele estava sendo crucificado. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E ele não teve condição de ser batizado, mas ele foi salvo. Tanto foi que Jesus disse que estaria com ele, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Ainda que o batismo não salve, ele é muito importante. Tanto é importante e é necessário também que é uma ordem, né, que Jesus deixou. Volto a lembrar que a gente está falando sobre
uma das duas ordenanças, né, que Jesus deixou para a igreja. Então, o batismo é uma ordenança, portanto, ele é importante, ele é necessário. O ladrão que não pôde ser batizado é uma maneira de nós entendermos isso, né? Fica bem claro de que o batismo não vai nos salvar, nem vai nos ajudar a nos salvar. Não estaremos mais salvos ou menos salvos. Somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo, pela fé, certo? Mas as pessoas que podem se batizar, elas devem obedecer, né? Nós precisamos deixar isso bem entendido, que tem muitas pessoas que já aceitaram a Cristo, mas que retardam esta obediência. E isso não é a coisa certa a fazer. O certo a fazer é você, uma vez que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a partir disso, a partir daí, da sua fé depositada em Jesus Cristo, você deve buscar o batismo. Você deve dizer ao pastor da sua igreja, a algum outro irmão, enfim, de que você deseja se batizar. Ou então conhecer melhor o que é o batismo, que é a proposta desse estudo, né? Justamente para que a gente, compreendendo bem, tomemos a decisão, aqueles que ainda não tiveram essa decisão, de obedecer, de se batizar. Então aqui eu coloquei exatamente isso. O ladrão não pode ser batizado, mas quem crê e tem condições de ser batizado deve obedecer à ordenança de Jesus, como a gente viu no texto. O batismo simboliza os atos redentores do Senhor Jesus Cristo, né? A água é uma simbologia de sermos unidos a Cristo. Depois, a imersão na água é a morte, é o abandono do mundo. A submersão é o sepultamento e a emersão, a ressurreição. Vejam esse texto. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar, ou seja, o retirar do corpo, o despojar do corpo da carne, ou seja, a morte da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está lá em Colossenses 2, 11 e 12. Então, o batizando, ele é inserido no corpo de Cristo. Ele passa a pertencer a Cristo, né? Então, o ser imerso nas águas é um símbolo de morte e sepultamento da vida velha, da vida que era vivida antes de Cristo, antes da pessoa crer em Jesus Cristo. Então, aquela vida, na hora que a pessoa é emergida, então aquela vida é sepultada, ela é morta. Esta é a simbologia do batismo. E na hora que ela é levantada da água, então ela ressuscita para uma vida nova em Cristo, nele, dentro do seu corpo, dentro do seu reino, dentro da sua plenitude. É este o significado do passo a passo, vamos dizer, do ritual do batismo. É isto que está implícito neste símbolo, né? Então, na hora que a pessoa se levanta dali de dentro da água, ela nasce de novo para uma vida plena em Cristo, uma vida revestida de Cristo. Quando nós somos, assim, selados no sentido de pertencemos a Ele, né? Não estamos mais perdidos, não somos mais pessoas que não têm um Senhor e não declararam este Senhor. Nós estamos então dando um testemunho público de que isso já aconteceu. Aqui dentro nós não somos mais perdidos, nós somos salvos, nós pertencemos ao Senhor Jesus. É isso que o batismo quer dizer. Então, a pessoa, o batizando, ele é inserido no corpo, né? E é a circuncisão espiritual que o versículo fala, feita por Cristo. Ele que fez isso em nós. O batismo é em nome dele, porque a obra é dele, né?
É uma nova vida que começa. É a novidade de vida que lá em Romanos 6,4 diz. Veja aí. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Né? Segundo o comentário do pastor Russell Shedd, todos esses atos redentores de Cristo devem ser atualizados na vida moral e espiritual do cristão. Então, o que quer dizer isso? Né? A personalidade de Cristo ser formada em mim no dia a dia, ser criada em mim pelo Espírito Santo, né? Veja esse outro versículo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, em Gálatas 3:27. Então, o batismo é um novo começo, né? Aquela pessoa que viveu aquela vida velha, aquela vida fora dos padrões de Deus, fora do objetivo de Deus para o homem, perdida, aquela pessoa que viveu longe de Deus, esta pessoa morreu. É isso que ela está mostrando quando se batiza. Então nós estamos no recomeço, nós estamos revestidos de Cristo. Isso implica manifestar as qualidades de Cristo na nossa vida. É isso que implica. Ser revestido de Cristo precisa mostrar, precisa ser igual a expressar as qualidades dele na nossa vida. Né? Nós vamos nos parecer com ele, o seu caráter estará sendo formado em nós, então teremos o compromisso de representar o Senhor Jesus Cristo, o seu reino aqui. Nós passaremos a imitá-lo no nosso dia a dia, buscarmos a santidade no falar, no pensar, no agir, nas nossas decisões, né? As coisas serão novas. Esse é o recomeço, é uma outra proposta de vida, né? Vamos orar como Jesus orou, desejando que se realize a vontade dele em nós. Estabeleceremos um relacionamento com o Pai. Tudo isso é estar revestido de Cristo. Então eu penso diferente, eu obedeço a sua palavra, eu considero conscientemente, né, intencionalmente, submeter a minha vontade a dele, passar pelo critério dele, o meu temperamento, as minhas inclinações. Então, gente, ter a autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida, é isso que significa estar sendo revestido dele, estarmos cobertos por ele, estarmos sendo moldados ao jeito, à forma, à personalidade de Cristo, através do Espírito Santo, né? Então é a maneira como nós vamos proceder na nossa vida. Dali para frente, terá que espelhar o Senhor Jesus. Em outras palavras, Cristo será glorificado na minha vida. Então, esses são pontos bastante, sim, da nossa doutrina, né? Da doutrina batista, do que a Bíblia nos ensina a respeito do que é o batismo. Mas tem um outro aspecto também para a gente ver, como nós batizamos, né? Esse é um outro ponto aqui do estudo, e o significado de batismo, por exemplo, a palavra, né, batismo no grego é imergir, é mergulhar, é colocar para dentro de. E dessa forma, nossa maneira de batizar obedece o que a palavra de Deus orienta, com a entrada na água. Tem um outro tipo de batismo, é a aspersão, mas esta forma, ela é uma exceção. É quando tem um completo impedimento de haver uma imersão na água, né? Não é exatamente uma evidência bíblica a aspersão, muito pelo contrário. A evidência bíblica é da imersão. Nós vamos ver nos textos agora na sequência que isso fica bem claro. Veja aí. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, veja que eu grifei aí, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado.
em Marcos 1, 9 a 11. Aqui nós vemos a Trindade presente, né, no batismo de Jesus. Próximo texto é este aqui, ó. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso aqui revela também de que há muitas águas. Esse é um texto bíblico lá em João 3, 23 e 24, que mostra que precisa haver muita água. Diferente da aspersão, né? Aspergir a água é você borrifar a água, você não entra nela. Então aqui a gente vê que há evidências bíblicas de que o batismo é por imersão. Mais esse texto ainda. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Atos 8, 36 a 38. Então esses textos deixam bem claro, né, a maneira como o batismo era efetuado, né? A imersão foi a maneira que nós vimos aí no texto. Não é à toa que João Batista utilizou o Rio Jordão, né? E depois ele foi para Enom, né, segundo o texto nos diz aí. Por quê? Porque havia muitas águas lá. Então essas são evidências bíblicas, né? E a Igreja Batista, ela segue este padrão. Ela segue o padrão bíblico, o padrão que a Bíblia nos traz, como nós vimos aqui nesses textos, né? A Igreja Batista do Ipiranga, nossa IB, temos aqui um batistério, mas há igrejas que não têm nos seus templos batistérios. Então podem se servir de rios, até de piscinas, né? Em algum ambiente ou lugar onde haja água suficiente para haver a imersão. É assim que fazemos o nosso batismo. Como diz no nosso livro, é nossa convicção que a entrada na igreja acontece por meio da profissão de fé seguida de batismo. A rigor, a entrada é pelo novo nascimento, né? O batismo é apenas o símbolo dessa nova realidade espiritual, isto é, do acolhimento à igreja feito pela graça de Deus. E como fica, por exemplo, o batismo de crianças, de adolescentes? Nós vimos em Mateus 16, 15 e 16, dizendo assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nesse versículo, então, nós vemos que crer é um ato consciente. Envolve decisão, a pessoa está ciente do que está acontecendo. Por isso que é importante, é fundamental, né? Que a pessoa saiba explicar o evangelho, saiba definir o que é pecado, ela entenda, ela identifique o que é pecado, justamente para poder se arrepender, né? Então, a criança, ela não é batizada porque lhe falta esta compreensão, né? Falta esta clareza do que é o evangelho e do que é o pecado. Então, à medida que essa criança adquire essa compreensão, né, e ela manifeste o desejo de obedecer à ordem de Jesus, então nós temos um procedimento. E esse procedimento analisados, né, os pré-requisitos, que foram esses que eu falei, ela ter aceitado a Cristo, ela ter entendido a obra de Cristo na cruz e ela ter reconhecido os seus pecados. A partir disso, que é o início de uma vida cristã, a Igreja Batista, não só a nossa, as igrejas batistas têm classes de estudos específicos, tanto para adulto, como para adolescente, como para criança. Essas classes, elas vão tratar exatamente do que nós estamos falando aqui hoje, de detalhes a respeito do que é o batismo, de dar base bíblica para que a pessoa esteja muito consciente do que ela está fazendo.
Então, tanto o adulto quanto as crianças têm suas classes específicas, né? Para que exatamente tenham a linguagem adequada para o seu entendimento e ali então possam entender o que é ser batizado. Então, a Igreja Batista do Ipiranga tem estas classes, assim como outras igrejas batistas também, justamente para que a gente trate com carinho e atenção as crianças, especialmente, que precisam de uma clareza, né, de entender detalhadamente a respeito do que é o batismo. Então, nosso cuidado, e com muito carinho a gente faz isso, é para que este ato seja um ato consciente, bem entendido, né? E os pais também são envolvidos nesse processo, né, para acompanharem seus filhos. Como nós podemos ler no nosso livro aqui, o batismo não é uma opção a ser considerada, e sim uma ordem a ser obedecida. Como o Senhor Jesus Cristo diz aqui nesse texto, nós já vimos. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. E dessa forma nós vemos que é um ato de obediência a Cristo. Um dever de todas as pessoas que professam crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Elas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como foi a ordem de Jesus Cristo e como foi no batismo de Jesus Cristo, né? Nós vimos que ele estava sendo batizado, o Espírito Santo veio em forma de pomba e o Pai falou dos céus. Este é o meu Filho amado, em que me alegra, em quem me comprazo, né, em algumas versões. Então, como Jesus agradou ao Pai e foi obediente em tudo, nós também devemos ser. Ele espera que nós sejamos obedientes a Ele. Então, para concluir esse estudo, nós temos esses textos. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 3 a 11. Então, irmãos, nós devemos viver, na verdade, como se já tivéssemos entrado na vida da ressurreição. Esta deve ser a nossa postura como cristãos. O Espírito Santo nos comunica os benefícios da redenção de Cristo por meio da palavra dele, né? Por meio da sã doutrina, que é a palavra de Deus. A comunhão com Cristo e com a igreja, que é seu corpo, através do batismo, é um desses benefícios que nós, os cristãos, os salvos por Cristo, desfrutamos. Mas além dos benefícios, é importante que a gente considere que nós também temos uma função. Cada um de nós que somos batizados, somos inseridos no corpo. E uma vez inseridos no corpo, nós temos função, né? A responsabilidade de Cristo e assim a parte dele é de nos dar
capacitações para participarmos desse corpo. Verifique aqui esse versículo, olha. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Está lá em Efésios 4, 15 e 16. Então, nós temos uma função no corpo. Na medida que você obedece a Cristo, como eu disse, o batismo é um selo, é uma maneira de você dizer a todas as pessoas que você agora pertence a Cristo. Você mostra às pessoas que aquela vida velha morreu. Então, você agora está inserido no corpo. É exatamente aí que você está envolvido com uma função. Uma função, como diz o versículo, que deve ser desempenhada com amor, com zelo, né? E é para o crescimento do corpo, é para o bem do corpo. Então, na hora que você é batizado, quando a gente passa pelas águas, nós pertencemos a um corpo vivo, a um corpo que tem uma responsabilidade. Então, nossa prática no nosso meio e também fora dali precisa ser de amor, precisa ser visando o crescimento, a união. Como que nós podemos estar unidos através da cabeça que é Cristo, se nós não tivermos união entre nós? Então, o batismo nos reporta a responsabilidade de mantermos a união entre nós, os membros desse corpo. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, né? Para darmos o exemplo, para termos uma vida de testemunho que esteja à altura de Cristo. Não ficarmos com picuinhas, com coisinhas entre nós. Então, dos benefícios, né, que o Espírito Santo nos comunica é este também. Né? Através de Cristo, nós temos a participação no corpo dele e a responsabilidade de viver de uma forma excelente, né? Viver de uma forma que expresse o caráter de Cristo, né? Como pessoas que crescemos na fé, não ficamos criancinha na fé, que nos desenvolvemos, né? Para um crescimento ajustado e equilibrado que acontece pela firmeza na doutrina verdadeira. Então, este versículo eu fiz questão de colocar porque depois que você se batiza, depois que nós passamos pelo batismo, nós temos uma função no corpo e devemos buscar desempenhar essa função com amor, com zelo, visando o crescimento do corpo, não só em número, né? A igreja, não só em número, mas em conhecimento do Senhor Jesus Cristo, muito mais ainda nos alicerçando, né? Nos firmando na palavra de Deus, estudando a Bíblia, né? Nos firmando na sã doutrina. Isto que eu queria deixar para vocês aqui como fechamento. Desejo que Deus esteja nos ajudando a entender. E se você não se batizou ainda, não tomou essa decisão, eu desejo que esse estudo possa ser motivo de você pensar, refletir com cuidado, com atenção e se dispor a obedecer ao Senhor Jesus. E agora vamos orar para que Deus esteja nos abençoando novamente, para se alguma dessas partes aqui do estudo por acaso não eram conhecidas de você, ou enfim, você tenha meio que deixado isso um pouco lá atrás, né? Que Deus esteja reforçando, abençoando, para que esse estudo tenha reavivado a memória, né, da gente, quanto ao nosso compromisso, quanto ao significado do batismo, né, que a gente possa agradecer a Deus por já termos obedecido. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, que o Senhor esteja confirmando, Senhor, estes ensinos no nosso coração, fazendo com que eles fiquem bem vivos, Senhor, bem presentes,
porque nós temos uma vida diária a viver, a testemunhar do Senhor, Senhor. Então, que nós possamos ter essa nossa responsabilidade exercida com amor, exercida com dedicação, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. E abençoa, Senhor, aqueles que porventura ainda não se batizaram, para que tomem essa decisão. E assim também, como Jesus obedeceu, ela também possa obedecer. Eu oro assim, agradecida em nome de Jesus. Amém.